Hoje, nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós estamos tratando na igreja, que é a centralidade de Cristo. Nós estamos falando a respeito da carta de Paulo aos Colossenses, que é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. E hoje nós vamos encerrar essa exposição da carta de Paulo aos Colossenses, e eu convido você então a abrir comigo nesta carta, no capítulo de número 4, o versículo de número 2 até o versículo de número 6. Carta de Paulo, apóstolo aos Colossenses, capítulo de número 4, versículos 2 a 6. Diz aí: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra as portas, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Hoje, irmãos, com o tema centralidade de Cristo, nós vamos tratar sobre Cristo, o centro da missão da igreja. Cristo, o centro da missão da igreja. Nós vimos até agora que Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, escreveu justamente para uma igreja onde, apesar de se denominar cristã, o Cristo estava ficando de lado. Eles estavam deixando Jesus de lado para poder se adaptar a algumas doutrinas, a alguns ensinamentos de homens que se denominavam como gnósticos. Esses gnósticos ensinavam que a fé, ela dependia do conhecimento de alguns mistérios secretos, que só eles tinham acesso, de algumas palavras secretas, que somente eles tinham acesso, e que as pessoas só podiam ser salvas quando tinham acesso a essas palavras, a esse conhecimento secreto, e só podiam ser salvas quando elas passavam por alguns rituais que também eram secretos, e então somente assim poderiam fazer parte do reino de Deus. Esses homens acreditavam que Jesus, ele não podia ter vindo em carne, ele não podia ter se encarnado, mas na verdade era apenas um espírito que havia possuído um homem e que levou esse homem até a cruz e usou esse homem para fazer coisas maravilhosas, alguns milagres, e quando chegou na cruz, o Espírito se mandou e quem morreu ali foi o carpinteiro. Por quê? Eles acreditavam que a matéria, o corpo, as coisas, o mundo criado, é uma criação má. Por isso, o próprio Deus, sendo bom, não podia se fazer carne, porque ele não ia compactuar com a maldade expressa na matéria, expressa através da matéria. Eles acreditavam que esse mundo era simplesmente a criação de alguns eons ou emanações do próprio Deus, e alguns diziam que essas emanações eram os próprios anjos, e que os anjos haviam criado esse mundo. E que então, uma das maneiras de você chegar a Deus era justamente
depender da mediação desses anjos, ou seja, clamar, orar, pedir, suplicar aos anjos para que então eles intercedessem pelo ser humano diante de Deus. Todos esses conceitos estavam sendo ensinados dentro da igreja e Paulo então vai mostrar, como nós vimos ao longo dessas semanas que nós falamos a respeito de Colossenses, como Cristo deve ser o centro da igreja. Como somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Como somente Cristo é o caminho que pode nos levar de volta a Deus. Como a igreja é essa instituição onde Cristo deve ser manifestado como o centro da vida de cada um que compõe a igreja. Ele é o centro de toda a criação. O mundo não foi criado por eons, emanações ou anjos. O mundo foi criado pela palavra, e a palavra é o próprio Cristo. Ou seja, o próprio Cristo é o criador de tudo. O próprio Cristo é o nosso criador. Ele não é só criador de todas as coisas, mas ele precisa ser o centro também do próprio convívio da igreja, do próprio relacionamento entre os irmãos. Cada um precisa se portar como alguém temente a Deus, devoto ao Senhor e expressar nos seus relacionamentos o relacionamento que ele tem com Cristo. É assim que a igreja vai funcionar. Quando todos começarem a deixar de querer cumprir a sua própria vontade para cumprir a vontade de Cristo, a igreja deixa de ser simplesmente uma instituição humana com CNPJ e se transforma poderosamente no corpo vivo de Cristo sobre a terra. Quando ela tem o próprio Jesus como centro. E nesse processo, a igreja vai precisar pensar como sendo Cristo o centro do pensamento dela. Tudo o que ela fizer, tudo o que ela pensar, todas as maneiras como ela age, precisam ter um único propósito: a glorificação do nome de Deus em Cristo Jesus. Dessa forma, Paulo vai transportar esse pensamento comunitário de uma igreja que pensa e vive por Cristo para um conceito mais particular da vida de cada um. E ele vai dizer, olha, vocês precisam também ter a centralidade de Cristo na família de vocês. A família de vocês precisa ser centrada em Cristo. E a partir do modelo de vida de Cristo que vocês precisam construir os relacionamentos familiares de vocês. Por quê? Porque a igreja, ela é composta de famílias. Quando as famílias são fracas, a igreja é fraca. Quando Cristo não é o centro de uma família, ele automaticamente não será o centro de uma igreja. Por isso Paulo vai transportar esse pensamento de Cristo como centro de todas as coisas para o centro da vida familiar. E quando nós aplicamos isso na vida de uma família, o que nós percebemos nos argumentos de Paulo é que essa família se solidifica, que essa família cresce, que essa família identifica os papéis do homem, o papel da mulher e o papel dos filhos dentro dos lares. E uma vez os papéis identificados, uma vez a igreja ou a família funcionando dentro da expectativa de Deus, essa família vai se tornar uma família forte e uma família que vai alcançar os propósitos que o próprio Deus instituiu para a família. Que em primeiro lugar é honrar o nome de Deus sobre a face da terra. Em segundo lugar é ser modelo social de transformação para uma sociedade que já está doente. Você só transforma uma sociedade doente quando você aplica nela uma injeção de famílias saudáveis. Só assim uma sociedade pode realmente ser transformada. Quando você trabalha minimizadamente dentro das famílias, solidificando, fortalecendo
trazendo valores, princípios e o caráter cristão para que então essas famílias possam se tornar base de uma sociedade e transformar então o mundo em que nós vivemos. Esse é o princípio. Logo, Paulo vai também da mesma maneira dizer que os cristãos precisam trazer a centralidade de Cristo para os seus relacionamentos profissionais. Dentro do nosso trabalho, dentro da nossa organização profissional, do dia a dia, nós precisamos honrar o nome de Cristo. É só quando nós deixarmos de ter essa visão que é implantada em nós do lucro independente do meio, é que nós vamos realmente conseguir expressar Cristo na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no dia a dia e principalmente nesse mercado que é um leão, que é o mercado de trabalho. Um leão que engole todos nós durante o dia e que mais forma os nossos valores, forma muitos princípios, forma a maneira como nós nos organizamos socialmente, forma a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E aí a proposta dele é, uma vez que nós trazemos Jesus para dentro dos nossos relacionamentos profissionais, nós pulamos para fora desse arcabouço que foi formado dentro da sociedade de um relacionamento utilitarista. Nós pulamos para fora. E nós deixamos de usar as pessoas para atender aos nossos desejos e começamos, como cristãos, a servir as pessoas para atender à vontade de Deus. Esse é o princípio que Paulo vem, então, até esse momento, ensinando os cristãos na sua carta aos Colossenses. E agora, ele vai falar a respeito da missão da igreja. Nós precisamos entender que a igreja não é só um povo que se reúne como um clube e que é gostoso todos os domingos ou outros dias da semana e que nós gostamos da presença um dos outros e que nós temos prazer e mais do que prazer, privilégio de termos uns aos outros. Nós temos um privilégio de podermos compartilhar da vida uns dos outros. Mas é mais que isso. A igreja é essa instituição divina que é comissionada. Ou seja, ela tem uma missão. Quando você tira a missão da igreja, ela se torna qualquer outro tipo de organização, associação, reunião, mas não é de fato a igreja de Cristo. Porque o que identifica a igreja como a igreja de Cristo é justamente o compromisso que nós desenvolvemos diante daquela missão que nos foi dada. Porque Jesus, depois de chamar os apóstolos, ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele está falando nas mesmas prerrogativas da minha missão, com as quais o Pai me enviou, com as quais o Pai me incumbiu, eu estou incumbindo vocês. Assim como Ele me enviou, a mesma missão que Ele me deu, agora estou passando essa missão para vocês. Se Cristo ele tinha a missão de morrer pelo mundo, nós temos agora a missão de apresentar ao mundo que Cristo morreu pelas pessoas. Nós temos a obrigação de mostrar ao mundo que Jesus, ele não apenas veio, fez o que fez, anunciando o reino de Deus, morreu em nosso lugar, vertendo o seu sangue para a salvação e perdão de pecados, mas ele continua vivo, ele ressuscitou, ele vive em glória, mas também vive na igreja. Como ele vive na igreja? Através de atos concretos de amor e misericórdia que são manifestos no dia a dia, nos nossos muitos relacionamentos. Na nossa vida do cotidiano. Evangelho, vida cristã, igreja, não se constrói apenas em estrutura de paredes como nós temos aqui.
Isso aqui é simplesmente a reunião da igreja para a glorificação do nome de Deus, louvor, exaltação e aprendizado da sua palavra como um corpo e como comunidade. Mas a igreja, ela é o corpo vivo que vai aonde você estiver. Não é o CNPJ. Ela caminha por onde você caminhar. Então Deus, Ele nos chamou para entendermos essa missão que nos foi passada. E agora Paulo, ele está chamando a atenção dos colossenses porque eles acabaram esquecendo. Eles acabaram esquecendo da necessidade de testemunharem a respeito desse Deus que salva, desse Cristo vivo, desse Cristo que é o único que pode trazer salvação ao ser humano. E aí quando ele começa falando a respeito da missão da igreja, ele começa assim: perseverai na oração. Perseverai na oração. É interessante porque até agora, nessa carta de Paulo, Paulo orou pelos colossenses. Até agora, nessa carta, Paulo já transcreveu um hino que era cantado na igreja e usou esse hino para ensinar os colossenses, porque música ensina. Agora, ele está falando a respeito de oração e da necessidade da oração, principalmente no desenvolvimento da missão da igreja. E quando nós falamos no desenvolvimento da missão da igreja, nós estamos falando em assumirmos a nossa postura diante do mundo como igreja de Cristo. Não é simplesmente fazer coisas, é se tornar uma coisa, é se tornar igreja. Para isso, nós precisamos perseverar na oração. Paulo ensinou a palavra, Paulo fez aqui um tratado maravilhoso, cristológico. A carta aos Colossenses é uma das cartas mais difíceis do Novo Testamento para se entender. A carta aos Colossenses é uma das cartas, aonde você, para entender todo o conteúdo dela, precisa se esmerar durante muito tempo para entender toda a profundidade teológica com que Paulo estava tratando o assunto de Cristo naquela igreja. Mas ao mesmo tempo, ele vem agora falando a respeito da necessidade da oração. É interessante porque perguntaram para um escritor, o nome dele é A.W. Tozer, uma vez, o que era mais importante, conhecer as escrituras ou orar? Depois de pensar um tempo, ele respondeu para o seu inquiridor, o que é mais importante para um passarinho, a asa direita ou a asa esquerda? Aí a pessoa falou assim, não, ele só pode voar com as duas asas. Ele falou assim, assim também é a vida cristã. Você só consegue crescer na vida cristã se você se aprofundar nas escrituras e ao mesmo tempo se aprofundar na oração. Quando Paulo agora começa a falar da necessidade da oração, quando ele começa a chamar a atenção da igreja para a importância da oração, ele está querendo chamar a igreja para o entendimento que o desenvolvimento dela como serva de Deus, como corpo de Cristo, dependia exclusivamente da oração, para que ela pudesse se identificar, para que ela pudesse criar identidade, para que ela pudesse criar relacionamento com Deus. Sem uma profunda devoção na oração, dificilmente nós vamos conseguir entender a nossa missão e menos ainda cumprir a nossa missão. Diferente de muitos que pensam que a obra de Deus ela é realizada por homens que fazem as coisas, eu entendo, irmãos, que a obra de Deus ela é realizada por homens que oram, não por homens que fazem. Homens que fazem são apenas respostas de oração de homens que oram. Mas não são homens que fazem, que mudam a estrutura da igreja. Mas sim aqueles que se debruçam na oração
para poder rogar ao Senhor pela igreja dele, com muito fervor e com muito temor no coração. Quando Paulo começa dizendo, ele fala, olha, vocês precisam perseverar na oração. Perseverar é ter uma atitude constante. Não é orar de vez em quando. Não é orar esporadicamente. A palavra perseverança significa ser forte, ser constante. Esse termo ele era usado no mundo romano para designar um cerco militar que era obstinado para conquistar o alvo. Ou seja, havia uma cidade e essa cidade estava sendo sitiada e existia um cerco militar ao redor dessa cidade e eles ficavam ali às vezes por anos, acampados ao redor daquela cidade, sem ninguém entrar na cidade, sem ninguém sair da cidade, até que aquela cidade então pudesse renunciar ao seu direito e levantar a bandeira branca, se render. É justamente isso que é perseverar na oração. É você se colocar como um militar diante de Deus, orando, independente de quanto tempo seja necessário, mas sempre orando, perseverante por aquilo que é a vontade dEle. A oração, ela não deve ser apenas um recurso de última hora como nós usamos. Depois que nós tentamos tudo, depois que nós tentamos resolver tudo do nosso jeito, a nossa maneira, aí nós recorremos à oração. A oração não a oração ele é um evento constante na vida do cristão. Paulo, ele chega a dizer que a oração deve ser sem cessar. Como é que você ora sem parar? Como é que você ora o tempo todo? Porque essa é a ideia de Paulo. Como é que você ora o tempo inteiro? Os puritanos, eles eram homens muito tementes a Deus, e eles se pegavam sempre em debates a respeito dessas questões. E uma vez havia um grupo de puritanos, de pastores puritanos, que estavam debatendo justamente isso. Como é que você pode orar o tempo inteiro? Como é que você pode orar sem cessar? E eles não chegavam a uma conclusão. Aí, havia uma moça que trabalhava na casa do pastor onde eles estavam reunidos, e eles chamaram ela. E disseram, você poderia nos ajudar, por favor? Existe esse texto aqui que diz que nós devemos orar sem cessar. O que você entende por isso? Porque nós não estamos conseguindo chegar a um consenso aqui. Então aquela moça, que era faxineira da casa, falou assim, olha, eu entendo por isso aquilo que eu pratico no meu dia a dia. Então quando eu acordo e eu abro a minha janela e o sol brilha, eu peço a Deus para que possa me iluminar com a graça dele. Quando eu estou vestindo a minha roupa para poder vir trabalhar, eu peço a Deus que possa me vestir de Cristo, para que eu possa expressá-lo a todas as pessoas. Quando eu chego no trabalho e eu começo a limpar as coisas, à medida que limpo as coisas da casa, peço a Deus que possa limpar a minha alma com o seu sangue e me purificar dos pecados, para que eu possa estar todos os dias de maneira a agradá-lo e fazer tudo para agradá-lo. Então ela foi fazendo tirando essas conclusões e levando isso àqueles homens, e isso para mim é fantástico, porque uma mulher na simplicidade dela expressou um texto bíblico de uma forma prática muito bonita. Talvez nós deveríamos aprender com essa moça, essa faxineira e aplicarmos isso no nosso dia a dia. Honrarmos ao Senhor dessa forma, com essa mesma devoção, com esse mesmo fervor, nos lembrando dele o tempo inteiro. O tempo inteiro. E usando o nosso próprio dia a dia para conversar com o Senhor. Oração ela não pode ser vista, irmãos, como uma moeda de troca. Porque é justamente às vezes o que nós fazemos. Nós nunca oramos, mas quando nós precisamos de alguma coisa, nós levamos isso a Deus em oração. É só aí que nós lembramos de Deus em oração. Tudo isso por causa de um conceito errado que nós aprendemos durante o tempo da igreja. Que é o conceito de que a oração move a mão de Deus. A mão de Deus não precisa ser movida pela nossa oração.
A mão de Deus, ela é movida pela graça e pelo amor dele, não pela nossa oração. A nossa oração não consegue manipular a vontade de Deus, não consegue fazer com que Deus haja a nosso favor. Deus sempre está à disposição a nosso favor. Nós não precisamos manipulá-lo. A oração não tem poder de mover a mão de Deus, tem poder de mover o seu coração em direção a Deus. Não é Deus que precisa mudar, mas sim o seu coração, o meu coração. Não é a vontade dele que precisa mudar, mas a nossa vontade precisa mudar para que nós possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele. A Bíblia já fala que a vontade dele para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Vai mudar o quê? A única coisa que precisa ser mudada é a nossa compreensão a respeito da vontade dele, de que ela é boa, perfeita e agradável. Então a oração é esse poderoso veículo que vai fazer com que nós entendamos a vontade dele. Então, nos deleitemos nessa vontade dele. Da mesma maneira, ela não pode ser uma oração fria, mecânica, vazia, como aquela que você está orando à noite e você começa a orar e de repente você dorme. Você não sabe o que você orou, precisa ser uma conversa, você não faz isso com seu amigo. Se você dormir numa conversa com seu amigo, ele vai ficar bravo com você. Ele vai ficar chateado com você. Com Cristo é a mesma coisa. Nós estamos, às vezes, orando e de repente apagamos. Se você dorme à noite, não ore à noite. Você não vai jogar a sua noite fora, o seu dia fora, porque você não orou à noite. Pode ficar tranquilo. Ora durante o dia, ora à tarde, ora na hora do almoço, ora de manhã. Ou seja, ora o tempo inteiro. Mas traga Deus para a sua vida. Oração não são momentos extraordinários, sabe, de longas frases que você vai elaborando para falar com Deus. Orações poderosas são aquelas que saem da essência do ser humano e que depositam a verdadeira fé nas mãos do soberano Senhor. Como, por exemplo, Neemias. Quando ele está diante do rei, o rei podia cortar o pescoço dele. Ele está triste diante do rei, e o rei pergunta para ele, fala assim, Neemias, por que você está triste? Ele falou assim, agora perdi, agora já era. Né? Agora não vai dar certo, agora eu morro, agora ele me mata. Aí ele fala assim, rei, tem algumas coisas acontecendo aí. Aí ele, não pode falar. Diz a Bíblia que Neemias orou. Você acha que deu tempo dele? O rei, me dá só um minutinho, eu vou no banheiro, ajoelha no banheiro, ora e depois volta. Não. Ele orou. E aquela oração rápida que ele fez, tipo assim, Senhor me ajuda, porque agora se o Senhor não me ajudar já era. Né? Mas é de coração, é fervorosa. É intensa diante de Deus. Uma oração simples mudou a vida de um homem, mudou a vida de uma nação inteira. Por causa de uma oração simples. É esse tipo de oração que nós precisamos, desse tipo de fervor. E ele vai continuar dizendo, vigiando com ações de graças. Vigiar é velar, né? Talvez a sua tradução esteja escrito velar. Vigiar para que a preguiça, não seja esse fator desmotivador da oração, que leva o crente a esmorecer na fé. Geralmente nós caímos justamente na oração, na preguiça. Por quê? Porque nós chegamos cansados, porque o dia a dia é puxado, porque são tantas coisas que você se envolve no seu dia a dia. Mas é por isso que você precisa ser sistemático com as coisas. E ver o melhor horário, a melhor maneira de você desenvolver o seu relacionamento com Deus. Não precisa ser à noite. Quem disse que precisa ser à noite, você chegar ajoelhado na beira da cama e aí você orar? Aí você dorme ajoelhado, no outro dia está com dor nas costas. Você está cansado. Usa o tempo, que você tem durante o dia. Vai fazendo as coisas, vai orando e vai glorificando.
falando com Deus. Assim o seu coração vai sincronizando com o coração de Deus. E é com ação de graças que isso precisa acontecer. O que é com ação de graças? Com gratidão. Oração precisa ser feita com gratidão. A gratidão deve ser o tempero essencial da oração da vida cristã. Certo homem disse que a ação de graças é a pena que dá a direção às flechas das nossas orações. A ação de graça são as penas que dão direção às flechas das nossas orações. Nós precisamos orar lembrando sempre daquilo que Deus tem feito por nós. Ou seja, nós precisamos reaprender o que é oração. Totalmente. Porque geralmente nós identificamos oração com petição. Nós chegamos diante de Deus em oração para pedir. Oração significa processo de você pedir a Deus alguma coisa que você quer. E geralmente isso é identificado com a criança que existe em nós. Por quê? Geralmente quando o seu filho chega perto de você, que ele é criança, gente, não é só o meu, eu acho que os seus também, vocês já passaram por isso. É para pedir alguma coisa. Pai, me dá isso, mãe, me dá aquilo, pai, me dá aquilo, pai, me dá aquilo, pai, me dá aquilo. Você fala, meu filho, mas não cansa de pedir? Meu Deus do céu. Não, pai, me dá aquilo. Pede alguma coisa para ele fazer. Para você ver. Não, pai, eu tenho que fazer mesmo. Filho, é só levar o sapato lá no armário. Ele faz assim, mas tudo sou eu que tenho que fazer nessa casa. Não é geralmente assim? Nós temos essa mesma síndrome infantil quando nós chegamos diante de Deus. Nós chegamos para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. Quando Ele chega através de uma mensagem e fala assim, olha meu filho, você tem uma missão. Você tem uma responsabilidade. Você já esmurece, fala assim, mas de novo essa conversa de que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus? De novo essa mesma conversa de que eu tenho responsabilidades diante de Deus? Mas nós precisamos superar essa infantilidade espiritual e então abraçar a maturidade para poder desenvolver o relacionamento com o nosso Senhor da maneira como deve ser desenvolvido, que é com gratidão. Olha o que Deus tem feito na sua vida. Olha, se você está onde você está hoje, é porque Deus agiu com graça para você, com você. Olha para trás. Olha tudo o que você já viveu, olha o que você já enfrentou, olha o que você já superou e perceba se você não tem muitos motivos para estar diante de Deus em gratidão. Mesmo que você hoje esteja passando por um momento difícil na sua vida, olha para trás, percebe o que Deus já fez na sua vida e você vai ver que você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor. Como Ele tem sido fiel, como Ele tem sido bom nas mínimas coisas com você. Nas mínimas coisas. Essa semana eu estava vendo uma reportagem que diz que todos os dias o nosso corpo produz em torno de 50 milhões de células cancerígenas. Todos os dias. 50 milhões de células cancerígenas. Por que a gente não morre então? Porque existem outras células boas, existem o sistema do seu corpo de prevenção, de combate, a guarda armada do seu corpo vai lá e destrói as células. E dá o fim naquelas células. E você acha que isso acontece naturalmente, você nem percebe, mas o Senhor está livrando você todos os dias disso. Ele envia sol, Ele envia chuva. E são coisas tão simples, irmãos, mas que nós deveríamos dar tanto valor, tanta importância. Por uma flor que nasce e quando você vê, você se alegra. Pelo arco-íris que brilha e de repente você é inspirado. Pela pessoa que está ao seu lado, que às vezes você cisma e teima em não gostar dela, mas que um dia você pode precisar dela. E que sabe de uma coisa, que às vezes o Senhor colocou essa pessoa ao seu lado justamente para ajudar você. Justamente para apoiar você.
A vida é assim, ela vai acontecendo. Mas a ação de graças precisa ser percebida como um poderoso mecanismo espiritual para nós fugirmos da insatisfação que abate a humanidade. A humanidade ela é insatisfeita por natureza. Nada está bom, fala a verdade. Se nós precisamos agradecer pela chuva, pelo contrário, vai chover de novo. Aí o sol vem, porque estava chovendo demais. Mas que calor agora, meu Deus do céu, está insuportável. Aí venta, você fala assim, vai arrancar o telhado da minha casa. Já era agora. Não venta, você fala assim, está um marasmo, olha que paradeira. Ó, daqui a pouco vem o sol e vira aquele braseiro. Mas nada parece estar bom. Nós somos insatisfeitos por natureza. E a gratidão, ela tem esse poder de fazer com que nós superemos essa insatisfação natural. A humanidade ela é insatisfeita nessa natureza pecaminosa dela. Então, a gratidão ela se torna esse remédio para a nossa ansiedade. É por isso que Paulo vai falar assim, apresenteis a Deus todas as vossas petições, para não andareis ansiosos por nada. Ele fala lá em Filipenses, quando você apresenta a sua petição a Deus, em primeiro lugar, lembrando que você pode ser grato a Ele, essa ansiedade natural do ser humano começa a ser deixada de lado, porque você começa a dar valor ao que você tem, mais do que dar valor àquilo que você não tem. Porque aí, geralmente, nós sofremos por aquilo que não temos, ao invés de agradecer por aquilo que temos. A humanidade, ela é gananciosa por natureza. Ela quer sempre mais. Mas quando você descobre o tanto que você tem, diante de tantos que têm menos do que você pode agradecer a Deus. A humanidade ela é orgulhosa por natureza. Mas também a ação de graças é um remédio contra o orgulho. Porque quando você agradece a Deus, você está dizendo para Ele que aquilo que você tem não é mérito seu. Você está dizendo para Ele que Ele deu para você. Que aquilo ali não é fruto só do seu trabalho. Que aquilo ali não é consequência da sua boa performance. Que você depende dele. Você está jogando o seu orgulho no lixo, deixando de lado e se tornando uma pessoa mais humilde. Então isso tem um profundo poder transformador no nosso caráter. Por isso que a oração é, esse veículo que Deus instituiu para a igreja, que é extremamente poderoso para nos transformar. No versículo 3, ele diz assim, suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra as portas, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo vem falando assim, ora por nós. Por nós é por todos os santos. Nós temos a responsabilidade de orar uns pelos outros, de zelar uns pelos outros. É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos orar pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem. Você quer deixar de não gostar de alguém? Ora pela pessoa. Ora pela pessoa. Você vai ver que você vai começar a superar essa barreira que você tem com a outra pessoa. Então, até nisso, a oração é didática. Ela nos ensina. Ele fala, ora por nós, mas ora para que nós possamos levar o Evangelho. O mistério de Cristo nada mais é do que o Evangelho. Paulo está falando assim, esse Evangelho precisa ser exposto para todo mundo. E agora ele está combatendo os gnósticos, que diziam que tudo era um mistério, que tudo era um ritual secreto, que era oculto. E ele está falando, não, as coisas com Deus são as claras. E vocês precisam orar para que o Evangelho, ele cresça cada vez mais, ele seja cada vez mais divulgado. Mas tudo isso com critérios saudáveis, com uma dinâmica que possa contagiar as pessoas e com um potencial de excelência muito grande. Ou seja, nós precisamos ser compromissados com a palavra de Deus. Quando nós pensamos nesse sentido, nós percebemos que nós precisamos talvez nos comprometer um pouco mais em oração
com o Evangelho para que nós possamos nos tornar mais praticantes da missão que Deus nos deu, que Deus nos designou. Quando ele fala para que Deus nos abra as portas da palavra, a oração, então, ela devia ser feita de forma especial por Paulo e os cooperadores dele, para que eles pudessem ter oportunidade de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Para que ele pudesse realmente usar o Evangelho para tratar a vida das pessoas. Ou seja, todas as vezes que você ora pela causa do Evangelho, você está dizendo a Deus e se comprometendo diante dele de ser você mesmo um fator de transformação desse mundo e um fator de transformação social. Porque quando você apresenta Cristo, quando você se compromete com a apresentação de Cristo, seja aqui, seja em outro lugar, quando você ora para que outra pessoa tenha capacidade de apresentar Cristo a outras pessoas, você invariavelmente está dizendo ao Senhor que a igreja, ela precisa atuar através do Evangelho para a promoção do bem. E isso significa mudar a sociedade, isso significa que a igreja precisa praticar a justiça social, isso significa que a igreja precisa estruturar os lares, mas isso deve acontecer através de um compromisso maior nosso com Cristo, ao invés do compromisso que nós temos com o mundo e com a nossa própria vontade. Nós precisamos abrir mão de nós mesmos e nos comprometer com a missão de Cristo mais do que com as nossas missões particulares. Aqui, nós precisamos entender que o anúncio de Jesus é aquilo que pode solucionar, irmãos, tudo o que existe de mal no mundo. É um anúncio de Cristo. O Evangelho, ele tem esse poder. Você quer tratar a depressão? Pregue a Cristo. Você quer tratar a desestrutura social? Pregue a Cristo. Você quer tratar os valores políticos e sociais da nossa nação? Pregue a Cristo. Você quer falar de economia nacional? Pregue a Cristo. Você quer falar sobre política internacional? Pregue a Cristo. Você quer falar sobre profissionalismo? Pregue a Cristo. Nada disso que nós falamos aqui foge do contexto da pregação do Evangelho. O Evangelho abrange todas essas realidades e pode conceituar cada uma delas e fazer a transformação necessária que nós esperamos. É para isso que nós precisamos orar, para que o Evangelho alcance as pessoas e alcance para uma transformação de todos. É isso que Paulo está falando aqui. Depois ele vai dizer no versículo 4, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria com os que estão fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo estava preso quando ele escreveu isso. E é por isso que ele está falando no versículo 3, que ele está algemado. Paulo estava preso. Mas ao mesmo tempo, ele nos mostra, através do testemunho dele, como é que um cristão precisa se importar com a missão da igreja. Não importa a situação que nós estamos, nós somos comissionados. Não importa onde nós estamos, nós temos uma missão. Não importa como está a nossa vida, nós não podemos esquecer que o nosso general nos deu uma missão e essa missão precisa ser cumprida. Paulo, ele está preso, mas ele está visualizando o Evangelho. Ele está pensando, como é que eu posso pregar o Evangelho dentro da cadeia, dentro da prisão? Resultado disso, nós vemos lá em Filipenses, no capítulo de número 4, quando ele vai dizer aos irmãos, olha, os santos vos saúdam, em especial os da casa de César. Ele está falando para os irmãos de Filipos que ele estava preso também em Roma, mas quando o imperador mandou ele ser deportado para Roma, para poder participar de um julgamento, o imperador nunca podia pensar que ele estava levando Paulo para a maior cidade, para a maior metrópole daquele tempo, para o centro econômico daquela época, e que Paulo, mesmo na prisão, ia montar um centro missionário, que ia transformar a casa do imperador. Ou seja, Paulo estava preso, mas as pessoas que passavam por ele, com quem ele tinha contato, dentro da casa do imperador, estavam se convertendo através do testemunho de Paulo, através da pregação de Paulo.
mesmo ele estando preso. Não importa aonde nós estamos ou o que nós estejamos fazendo, quando nós compartilhamos o Evangelho, a palavra dele tem o poder suficiente para transformar a realidade de outras pessoas que estão ao nosso redor. E é para isso que nós fomos chamados. Esse é o poder que nós temos. Às vezes as pessoas elas acham que o poder da pregação está na pessoa. Porque essa é a mentalidade. As pessoas falam, olha que pregador poderoso aquele. O outro já fala, não, esse poder, hoje ele está sem unção. Né? Hoje ele está sem poder para pregar. Irmãos, não somos nós que temos poder. É a palavra de Deus, é o Evangelho que tem poder. Quando nós anunciamos o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não são as pessoas, não é o pregador que tem poder, mas a palavra de Deus. E nesse sentido, nós apresentamos a palavra tanto em palavras, ou no nosso discurso, na nossa prédica, quanto em atitudes. Por isso ele vai dizer, os seus relacionamentos, as suas palavras, a maneira como você lidar com os de fora, seja temperada com sal. Os cristãos daquela época repudiavam os pagãos, de tal maneira que eles ofendiam aqueles que não participavam da igreja. Falavam mal daquelas pessoas. E à medida que eles iam falando mal daquelas pessoas, as pessoas iam se distanciando da igreja e não se aproximando. Nós como cristãos não devemos afastar as pessoas de nós, mas aproximar as pessoas de nós. Nós precisamos ter palavras que são temperadas com sal, porque elas precisam ser saborosas para as outras pessoas. Precisam fazer bem às outras pessoas. As outras pessoas precisam sentir esse tempero, esse sabor e querer cada vez mais participar dessa palavra graciosa que sai da nossa boca. Então, nós temos essa responsabilidade diante de Deus de, como igreja, assumirmos a responsabilidade missionária. Missionários somos todos nós. Somos todos nós. E nós precisamos saber, como ele diz no versículo 6, como nós devemos saber, responder, cada um como se deve. Ao mesmo tempo que você tem a responsabilidade de falar do Evangelho com graciosidade, você tem uma responsabilidade. Como é que você fala do Evangelho como deve? Quando você apresenta no Evangelho o Cristo. Quando você se compromete em apresentar no Evangelho Cristo. Por quê que eu estou falando isso? Porque tem muitos outros evangelhos sendo pregados aí, que não tem Cristo como centro. Então, mesmo que você anuncie esses outros evangelhos, por mais que a sua palavra seja temperada com sal, mas não tenha Cristo como centro da sua mensagem, a sua mensagem vai ser infrutífera e não poderá gerar vida na outra pessoa. Porque é o Evangelho que leva e apresenta Cristo, o único que pode gerar vida e transformação. É isso que Paulo vem ensinando àqueles irmãos. É isso que Paulo nos ensina sobre a nossa responsabilidade como igreja, de cada um assumir o seu papel como corpo de Cristo, de anunciar o Evangelho, de levar e podermos ser testemunhas de Deus, a ponto de poder impactar, transformar, salvar vidas e, quem sabe, mudar até mesmo a sociedade onde nós estamos. Que o Senhor nos abençoe e nos oriente sempre para podermos conseguir responder ativamente a essa missão. Amém?